tua presença neste lugar, Jesus. Oh, Xanabadabaixa. Oh, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus. Agradecemos pela tua presença viva e poderosa, Senhor. Não a nós, não a nós, não a nós. Bote a mão no seu coração e diga: não a nós, Senhor, não a nós, não a mim, Deus, mas ao teu nome a glória, ao teu nome a força, o louvor, as ações de graças. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Porque antes que Abraão viesse a existir, tu és eu sou, tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Vai recebendo glória na tua vida, vai recebendo a tua vitória, vai recebendo graça, graça de Deus, um banho de graça sobre a tua vida. Aleluia. Levante sua mão para o céu, levante sua mão para o céu, enquanto você louva, enquanto você adora, o Espírito Santo de Deus, ele vai com os céus abertos, derramando a unção do Senhor sobre a tua vida. Deus está fazendo algo novo em teu coração hoje, agora. Chegou o tempo de Deus na tua vida, na vida da tua família. Aleluia. Abre teu coração, abre o teu coração. Aleluia, aleluia. Diga ao Senhor: Senhor, meu coração está direcionado a ti, Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus, tu és lindo, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus vai falar com você essa noite, meu irmão. Deus não vai deixar você voltar, sair deste lugar da mesma forma que você entrou. O Espírito Santo, ele está movendo as águas. Ele está movendo as águas. Eu queria que você dissesse ao Senhor: eu sou necessitado, Senhor. Eu sou precisado, ó Deus, da tua graça. Eu sou necessitado, Senhor, da tua glória. Manifesta em meu coração, Pai. Deus, que cada palavra falada neste lugar seja rema, ó Deus, na vida de cada pessoa, na vida de cada homem, Deus. Humildemente eu te peço que tu me uses como um instrumento em tuas mãos, Deus. Mas que cada vida aqui seja tocada, seja alimentada, ó Deus, pela tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. E se você crê que esta palavra é uma palavra profética direcionada para a tua vida, se você crê que você é o endereço de Deus, diga bem forte amém. Diga glória a Deus. Dê um aleluia bem forte e dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz, pastor, em estar aqui hoje junto com essa igreja. Eu nunca vou dizer que não me sinto em casa. Eu me sinto na minha igreja sempre. O pastor William é a pessoa que eu amo. Não vou falar agora, vou falar daqui a pouco, mas eu queria, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação, a minha grande alegria que tenho sempre em estar aqui. Sinto em casa, né? Tem vários irmãos novos. Eu profetizei na vida do pastor ali agora há pouco e vai se cumprir. Amém. Glória a Deus, que esse número de irmãos em pouco tempo, daqui para o final do ano, esse número vai dobrar. Espero no Senhor Deus, o Espírito Santo, glória a Deus, ele vai trazer almas e almas, glória a Deus, porque essa igreja tem uma unção de crescimento. E Deus, aleluia, ele é o responsável por esse crescimento. Então permaneça na presença de Deus, você permaneça e Deus vai usar você. Glória a Deus. Pessoas virão aqui rendidas para este santuário em nome de Jesus. Eu queria te convidar a se colocar de pé em reverência à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus.
e você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, nós iremos usar alguns versículos para orientar a nossa meditação desta noite. Eu gostaria de dizer da minha alegria em reencontrar o meu irmão, meu querido amigo, meu amado André Alves da Gama. Esse irmão, eu tenho um testemunho, né? Eu tenho um testemunho que eu digo sempre que meus amigos, eles são de 30 anos, de 40 anos, né? Meus grandes amigos, eu sou uma pessoa que eu tenho amigos muito antigos, né? E isso é muito bom, a gente preservar as amizades, né? Eu louvo o Senhor porque eu conheço o Gama desde o ano de 1986, quando nós servimos o Exército Brasileiro junto, né? No primeiro dia que a gente chegou lá, a gente já se identificou, já fizemos ali uma amizade, e essa amizade ela nunca foi desfeita. Ele viajava, ele é do Exército Brasileiro, né? Ele é subtenente do Exército, segundo tenente do Exército Brasileiro, né? E o André, ele naquela época já, ele foi um homem que foi usado para me estimular a estudar. Eu queria saber de estudo, e ele não, muito estudioso, né? E ele foi um instrumento e me encorajou. Naquele mesmo ano ele passou no curso de sargento do Exército, e eu saí do Exército falando, mas eu vou voltar. E eu estudei, né? Fui para o Exército, mas entrei na Academia de Polícia Militar e, para a glória do Senhor, eu agradeço ainda a Deus também, né, pelo grande incentivo que o Gama sempre me deu, e dizendo a minha felicidade em vê-lo aqui. E outros irmãos amados, né, que nós já participamos de muitas lutas juntas com o Senhor, encontro com Deus, tantas coisas, né? Eu gosto dos irmãos ali amados. Eu estou muito feliz em estar aqui. Vocês não conseguem imaginar, não é? Porque às vezes a gente vê as pessoas no seu exterior, mas Deus, ele consegue ver o interior, e Deus sabe, ele prescuta o meu coração e sabe da grande alegria que eu tenho em estar aqui. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26, vamos ler alguns versículos. Eu queria iniciar lendo junto com os irmãos a partir do verso 20 da palavra do Senhor. Quantos acharam? Deu glória a Deus. Acompanhe a leitura comigo. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Versículo 47, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Capítulo de número 27, a partir do verso 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Eu queria te convidar a se sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como eu dizia, irmãos, eu estou muito feliz em estar aqui. Como eu falei, minhas amizades são antigas. A gente deve preservar as nossas amizades. Eu tenho plena consciência da grande importância do pastor William Fernandes no meu ministério, não é? Hoje, ministério apostólico. A nossa igreja, ela cresceu, ela já se multiplicou. Eu tenho algumas congregações. Nossa igreja, ela está
é uma igreja reconhecida, né? Assim, aqui na cidade do Recife, nós temos um trabalho muito lindo, né? Os meus discípulos amados, eu agradeço ao Senhor por todos os meus discípulos que Deus colocou no meu caminho, e muita coisa eu devo a este homem de Deus, o pastor William Fernandes. Eu não tenho o costume de sair da minha igreja nos domingos, né? Geralmente no domingo eu fico na minha igreja, mas eu disse: olha, o convite do pastor William Fernandes eu não posso negar. Certamente eu estarei ali de pronto. Quando ele me convidou, eu disse: vou estar lá sim, com certeza, porque eu tenho consciência, diga consciência, da grande importância que esse homem de Deus tem na minha vida. Eu queria que você aplaudisse a Jesus por isso. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu falei aqui sobre consciência. Eu poderia começar essa palavra fazendo uma pergunta aos irmãos. Se eu chamasse aqui alguns irmãos aqui à frente, certamente vocês têm algumas convicções dentro daquilo que eu iria perguntar. E se eu perguntasse aqui qual é a coisa mais importante, a coisa mais preciosa aqui nesta vida, na vida das pessoas, certamente você teria a sua convicção. Se eu perguntasse a você, para você aqui nesta vida, qual a coisa mais importante, mais preciosa, a coisa mais preciosa? Talvez alguém dissesse: a coisa mais preciosa que existe aqui nesta vida é o ouro. Talvez seja o diamante. Se eu perguntasse outro, talvez ele ia dizer assim: a coisa mais preciosa nesta vida é o dinheiro que está lá dentro do Banco Central. Muita gente tem essa convicção. Não é à toa que nosso país é um país extremamente corrupto, não é? Os políticos já vão ser eleitos querendo tirar uma vantagem do pessoal. Eu sou muito crítico nessa área, porque, queridos irmãos, pelo imposto que a gente paga era para a gente estar bem melhor, mas para essas pessoas, queridos, o dinheiro, as riquezas é a coisa mais importante que existe na vida delas. Talvez se eu perguntasse a outra pessoa aqui: qual é, minha irmã, a coisa mais importante e a coisa mais preciosa para você? Essa pessoa talvez dissesse assim: a coisa mais preciosa para mim é a minha família. São respostas muito boas e que têm sentido. E talvez se eu perguntasse a uma pessoa assim muito espiritual, ela iria me responder que a coisa mais importante para ela seria a igreja, ou mesmo Jesus Cristo. Se eu perguntasse a uma outra pessoa que é muito ligada aos seus filhos, ele ia dizer: a coisa mais importante, mais preciosa para mim são meus filhos. E é um filho muito apegado aos pais. Ele iria dizer que a coisa mais preciosa para ele seria o pai. Isso não deixa, pastor, de ser verdade, irmão. Mas não é uma verdade absoluta. Porque eu queria dizer a você essa noite que a coisa mais preciosa que nós temos aqui nesta vida é algo chamado de consciência. Diga, consciência. Porque na realidade a consciência, ela supervaloriza os conceitos. A consciência, ela supervaloriza os conceitos. Talvez alguém aqui tenha filhos, ou não, talvez não aqui, mas alguém em algum lugar, e você sabe de notícia de pessoas que têm uma família, que têm filhos, mas não dão a mínima para os seus filhos. Ou seja, da mesma forma que os filhos é a coisa mais preciosa para alguém, para outra pessoa não serve para nada, não tem nenhum valor. Eu conheço algumas pessoas assim. Eu conheço um rapaz que ele tem filho em quase todos os municípios do nosso estado de Pernambuco. É um prostituto, né? Onde a gente passa, ele tem filho. Pelo menos ele diz que tem, não é? Para ele, filho não tem valor nenhum, queridos. A consciência é que valoriza os conceitos. É por isso que eu falei da consciência que eu tenho da grande importância do pastor William Fernandes no meu ministério. Se você não tiver a consciência da importância da sua esposa, meu querido, talvez você esteja vivendo uma vida de forma alienada. É por isso que muita gente diz assim: eu era feliz e não sabia, porque enquanto ele estava convivendo, ele não tinha consciência da importância da sua mãe, da importância do seu pai, da importância dos seus filhos, da importância da sua igreja, da importância
importância do seu pastor, da importância dos seus amigos. Nós estamos falando aqui, esse texto da palavra de Deus, ele remonta a uma experiência muito forte, vivida por Cristo Jesus. Eu diria que essa experiência, ela envolveu um dos seus melhores, maiores amigos. Pelo menos Jesus tinha esse relacionamento para com essa pessoa. Tanto é que na palavra diz, amigo a quem vieste. Jesus tinha esse homem como um amigo. Mas esse homem não tinha consciência da grandeza do seu chamado. Queridos, se a gente for analisar a grandeza do chamado de Judas Iscariotes, se você for analisar a grandeza do chamado que Deus, aleluia, Ele estabeleceu para a tua vida, é um chamado grande, irmão. Judas Iscariotes, e ali em Apocalipse, no capítulo 4, fala que na presença de Deus, no trono de Deus, existe do seu lado ali 24 anciãos, e esses 24 anciãos, eles representam a divisão, né, dos homens de Deus, das 12 tribos do povo de Israel, e representando o Antigo Testamento, e os discípulos representando o Novo Testamento. Judas Iscariotes foi chamado, meu irmão, para ser um desses 12 que estariam assistindo ali diante de Deus no reino milenial, quando o Senhor Jesus Cristo for reinar ali em Jerusalém. Irá reinar com ele os 12 apóstolos. Judas Iscariotes foi chamado para isso, um chamado grande, aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele também tem um chamado grande para você. Talvez você ainda não se apercebeu disso. Talvez o teu problema seja um problema de consciência. Talvez você muitas vezes olhe para as tuas limitações, olhe para as decepções que você já teve na vida, e você não consegue enxergar a grandeza do chamado de Deus. Mas eu declaro como profeta de Deus, que Deus tem uma grande obra na tua vida, e você pode mergulhar naquilo para o qual Deus te chamou, porque o Deus que te chama, Ele se responsabiliza. Mas uma coisa eu te digo, o que Deus te chamou foi para algo grande. Dê uma salva de palmas aí. Judas não tinha consciência da grandeza do chamado do Senhor Jesus Cristo. O seu próprio nome, na etimologia, transliterando o significado do hebraico para a nossa língua, o nome Judas Iscariotes nos traz a mensagem de que Judas, ele era um judeu genuíno, da tribo de Judá. Judas quer dizer Yehudá, não é? Ele era um judeu genuíno. E esse nome Iscariotes, isto no hebraico quer dizer homem, cariote, não é? Ou seja, ele fazia parte de uma seita, e essa seita, ela lutava contra o império romano que imperava sobre os judeus. E o império romano, ele impunha a religião, ele impunha a cultura, e o povo judeu não estava satisfeito com aquele domínio dos romanos. Por isso se levantavam, não é, algumas seitas políticas, a exemplo dos zelotes, do qual Judas Iscariotes fazia parte. E dentro dos zelotes tinha uma divisão. Existiam, não é, aqueles que eram chamados de homens do punhal. Essa palavra cariote, ou seja, os sicários, você talvez tenha já ouvido falar desse termo, os sicários, né? Eles eram homens que violentamente lutavam contra a opressão romana, e eles lutavam, não é, fisicamente, e eles eram conhecidos por utilizar o punhal. Era um homem que ele já trazia em si uma maldição no seu nome, de ser aquele que apunhala. E Judas Iscariotes, ele se aproximou de Jesus, irmãos, não com interesse. Quando ele começou a ver aquele homem que andava pela Galileia, pela Judéia, por Decápolis, por Betsaida, e aquele homem pregando a palavra, e ele curando, e ele ensinando, e quando Jesus andava, as multidões o seguiam.
Judas olhou para ele e disse: está aí um grande libertador de Israel. E Jesus certamente foi um grande libertador de Israel. Quantos foram libertos pelo Senhor Jesus? Diga uma palavra que glorifica o nome dele. Mas Judas, ele viu algo diferente em Jesus, uma libertação política. Daí Judas se aproximou de Jesus. Meu pastor, quantas pessoas vêm à igreja, irmãos, e as igrejas hoje estão explorando um evangelho totalmente deturpado. Essa realmente é a igreja dos últimos dias, porque é uma igreja que está apostatando da genuína palavra de Deus, e as pessoas estão pregando um evangelho que interessa aos teus interesses pessoais. E muita gente vem à igreja não porque ama a Jesus, não porque quer prestar um culto a Jesus, não porque quer adorar a Jesus, mas ela vem à igreja porque ela quer alcançar a sua bênção, a sua vitória, ela quer alcançar a sua riqueza. As músicas que tocam hoje, irmãos, o louvor que toca hoje não é mais aquele louvor de adoração. Poucos louvores falam da vinda, do retorno do Filho do Homem. Os louvores hoje falam que a tua bênção vai chegar hoje, amanhã, ou talvez semana que vem. Irmãos, porque o evangelho está deturpado, as pessoas vêm querendo preencher a sua necessidade pessoal, e muitos pastores estão aí, e está aí, irmãos, a teologia da prosperidade. E eu declaro neste lugar que eu odeio, e o Senhor odeia esse tipo de teologia. Judas Iscariotes se aproximou de Cristo assim, querendo preencher seus interesses pessoais. Na realidade, aquele momento em que o Sinédrio, quando a gente começa a analisar o comportamento daquele homem, dá a entender que ali ele estava forçando a barra para Jesus iniciar ali uma revolta. E não é à toa que Pedro puxou a espada, e talvez se Jesus não mandasse guardar a espada, outros puxariam também, e ali se iniciaria uma revolta. Esse era o pensamento de Judas Iscariotes. E aí Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. O sinal que Judas ele deu seria um beijo. Queridos irmãos, talvez você diga assim: ah, pastor, que sinal tão inadequado. Eu queria dizer a você que aquele beijo de Judas, ele tem uma mensagem.